paz. Tem muitas pessoas que estão assistindo pelas redes sociais, então, nossa boa tarde para você também. Que Deus te abençoe, que você possa participar daí onde você está e ser impactado pela palavra de Deus. Nós vamos adorar a Deus nessa noite. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé, as pessoas que estão aqui no templo. Feche os seus olhos. Nós vamos elevar a Deus a nossa oração. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, por mais um dia de vida. Nós temos tantos motivos para te agradecer, tantos motivos para celebrar. Nós temos sim, Senhor, embates, lutas, dificuldades. Mas a tua palavra diz que o justo cairá 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. O Senhor o levanta. E nós queremos te exaltar nessa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa cada pessoa que participa desse culto, lá da sua casa ou aqui no templo. Abençoa cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 134. O Salmo 134, ele diz assim: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós possamos aproveitar cada minuto que estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Que nós possamos perceber o tempo da nossa visitação e não deixar passar a oportunidade de adorar o Senhor. Amém? Nós vamos cantar uma música que exalta o nome do Senhor e ela diz: imensurável. Nós vamos cantar uma música que ela exalta o nome do Senhor e ela diz: imensurável. Que o nosso Deus, ele é surpreendente, ele é indescritível. A gente consegue sentir o amor dele no nosso coração, mas não conseguimos descrevê-lo. Amém? Mãos como conchas que medem as águas do mar. A terra é uma ilha pequena diante do seu olhar. Faz as estrelas ao encantar. Faz as baleias seu nome adorar. Faz todo ser que respira seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem. Faz e desfaz, mas é teu que me atrai. Onde na Jesus
todo ser que respira, teu nome louva. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem, faz e desfaz, mas é aquele que é e me atrai, fonte da fé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Declare o seu amor. Declare o seu amor ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui porque a tua glória me atraiu. Aleluia. Tantos lugares poderíamos estar. As nossas vidas poderiam ter tomado rumos completamente diferentes. Mas se hoje você está aqui, é porque um dia você ouviu essa voz. E não tem como viver da mesma forma depois que a gente ouve essa voz. Não tem como não ser constrangido por essa presença. Por isso eu te convido nessa tarde a dizer para o dono dessa voz que está aqui: Senhor, é que um dia eu ouvi a tua voz e meu coração ardeu. E nunca mais eu fui o mesmo. Você pode dizer isso a Ele? Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver
isso, Jesus. Aleluia. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Aleluia. Não me vejo sem a... Eu não me vejo sem a tua. Diga pro dono da voz, diga. O dono da voz está nesse lugar. Aquele que falou contigo. E depois desse dia você nunca mais foi o mesmo. Ele está aqui nessa noite, declara. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me... É que a sarça cante. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora o amor de Deus, né? O amor de Deus. Aleluia. O amor do nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o
fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Nós vamos cantar agora, preciso de ti, preciso do teu perdão. Feche os seus olhos, não feche os seus olhos. As meninas vão dançar, aproveite a ministração. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
Glória a Deus. Boa tarde, amados irmãos, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês estão felizes com o Senhor? Amém? Nós estamos muito felizes por recebê-los nesta tarde. Nossas meninas lindas que dançam adorando ao Senhor. Se vocês observarem, nós temos dois grupos, né? As que estão de azul, é uma faixa etária, a de amarelinha é uma outra faixa etária, mas a Giovana e a Natália, elas trabalham junto com essas crianças, com as mães, nos horários de ensaio, nas atividades externas, os piqueniques, noite do pijama. Então, é uma turminha bem organizada. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Natália e a Giovana, né, por todo o empenho. A Fernanda, que está em São Paulo também, é fruto do trabalho dela. E nós teremos agora uma apresentação. Elas vão continuar adorando ao Senhor, né, com um momento de adoração. Então, vamos receber com palmas o Dinamis Kids. Obrigada por ter me encontrado, Jesus. O mundo tinha me destruído, só me condenava. Mas o Senhor, por mais que eu não merecia, estendeu as mãos e me resgatou. Eu quero espalhar o seu amor, assim como eu te conheci. Eu quero que outras pessoas também te conheçam. Obrigada por ter sacrificado o seu filho por mim. Eu não merecia tanto amor assim. Mas mesmo assim, Jesus preferiu morrer por mim.
para que hoje eu pudesse viver. Ah, Senhor, obrigada por essa nova chance. E eu prometo valorizá-la. Eu te amo, Jesus. Obrigada por ser o melhor pai que existe. Obrigada por cuidar de nós, independente das situações. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me diz: não é o fim. O mundo me condenou, mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você entregou. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre
glória a Deus. Esperem, meninas. Fiquem aqui um pouquinho. Uma nova chance. Hoje já não sou Giovana, Natália. Contigo eu As nossas pequeninas também, venham aqui. Pois sei que não irás. Obrigada. Cheguem mais um pouquinho aqui perto de mim. Natália e Giovana, faça favor, por gentileza. As nossas pequeninas aqui também. Isso. Qual é a faixa etária das menorzinhas? É de 5 a 8. 5 a 8 anos. Então, se você tem, né, meninas lindas assim, de 5 a 8 anos, você pode estar procurando as duas professoras, tá? A Natália e a Giovana, e elas têm todo um trabalho, mas é muito especial mesmo o trabalho que elas fazem, de acompanhamento dessas crianças. E a turma maior, Natália, deixa eu ir aqui pertinho da Natália. De 9 a 13. 9 a 13 anos. Tem muitas crianças ainda fora desse grupo. Então, é uma maneira que nós temos de acolher também as nossas crianças. Os pais também participam. Então, eu quero, assim, em nome de Jesus, agradecer a Natália e a Giovana pela dedicação e aplaudir ao Senhor, né, e a elas pelo excelente trabalho. Isso é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Elas chegam cedo para se preparar, ajeitar os cabelos, orar, né? Elas têm um tempo de devocional, de oração. Então, isso é uma forma muito especial que o Ministério Dinamis Kids tem de adorar o Senhor. E você, sentado, você vai orar comigo por elas, amém? Deus, nós queremos te agradecer pelo compromisso de cada criança, das nossas líderes de dança, Senhor, em a cada dia aprimorar as nossas crianças também do Ministério Infantil para te adorar em espírito e em verdade, aprendendo sobre o Senhor, que nós podemos também adorar com o nosso corpo, através do movimento, que elas sejam preparadas para te servir a cada dia. Essas crianças, um dia elas foram bebezinhas e foram dedicadas aqui nesta igreja. E hoje elas te celebram, adorando, dançando, Senhor. E nós temos a alegria de poder vê-las crescendo no entendimento da Tua palavra. Recebe como adoração cada movimento, Senhor, cada atitude que essas crianças, elas tiveram nessa noite para adorar o Senhor, que morreu numa cruz e ressuscitou por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns. Queridos, antes de nós orarmos pelas crianças, conduzindo-as ao Ministério Infantil, nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez, quem está nos dando alegria de vir celebrar, adorar conosco nessa tarde. Levante uma das suas mãos para que nós possamos acolhê-los, amém? Os nossos visitantes. Como é que a gente acolhe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus e voltem sempre. Mantenha sua mão levantada, porque o corpo diaconal vai levar até você o nosso cartão conexão. Mesmo que você não se sinta mais como visitante entre nós e quer ter um relacionamento mais próximo com os pastores, ao término, procure um dos diáconos e peça o cartão conexão, tá? Aqui está um breve relato da nossa história. Aí só um pouquinho aí com as crianças, nós ainda não oramos por elas, ainda não oramos, amém? Nós ainda não oramos, nós estamos dando ainda o aviso aqui, o acolhimento, tá bom? Muito bem, esse cartão aqui traz informações preciosas acerca de quem somos. Geralmente, quando você busca uma igreja para congregar, você primeiro quer saber em que condições essa igreja se encontra, não é? Como nós chegamos até aqui, quem são os pastores dessa igreja, há quanto tempo essa igreja existe. Então, esse cartão singelo, ele traz essas informações. E também o nosso cardápio, não é? Ou seja, o que a igreja oferece. Então, culto de oração, estudo bíblico, escola bíblica, os cultos de celebração. Então, nós temos todas essas informações. E temos também o telefone dos pastores titulares, no caso eu e a pastora Lana, disponível para que você possa entrar em contato, marcar uma visitação.
E nós queremos reforçar que na escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, para você que ainda não é batizado, nós temos a classe do discipulado, tá bom? Então, nós queremos acolher e queríamos muito que você não ficasse no anonimato. Tem muita gente que chega até aqui, mas a gente pode perder a oportunidade de conhecê-los melhor e de dar o devido acolhimento. Então, esse cartãozinho é uma forma de dizer para você também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda entre nós, amém? A nossa gratidão por cada irmão, por cada família que decidiu estar aqui, adorando ao Senhor, que entraram por essas portas com ações de graças, como diz o salmista, com hinos de louvores ao nosso Deus, que Deus ele receba a sua adoração e abençoe de uma maneira muito especial a sua família. Como nós temos muitas crianças ainda sentadas, nós vamos orar por elas e as crianças menores, os pais, por gentileza, conduzam até o espaço do Ministério Infantil, certifique-se que o professor está em sala, tá bom? Porque criança é coisa séria, não é? Criança gosta de brincar, o brincar é próprio da criança, mas criança não é brincadeira, criança é coisa séria, sobretudo a segurança da sua criança, tá bom? Nós queríamos pedir que no horário do culto também, eu não vou falar aqui especificamente de uma faixa etária, porque pode constranger, mas nós queríamos pedir que ninguém ficasse no anexo, que ninguém ficasse nos corredores, tá? Exceto aqueles que estão em atividade no Ministério Infantil. Lembrando que nós viemos aqui cultuar, adorar ao Senhor, as nossas crianças de 0 a 11 anos têm uma atividade específica para elas, na linguagem delas, tem um lanche gostoso, não é? A Milena Bolos, ela abençoa a nossa atividade infantil com um delicioso bolo, não é? Que ela é mestra no que faz, é uma delícia, não é? Em todos os sentidos. Então, você pode ficar tranquilo que a sua criança vai estar bem cuidada, nós iremos nos esforçar para oferecer o melhor. Mas se mantenha no culto, os adolescentes, jovens, por gentileza, se façam presente no templo, amém? Querido Deus, nós queremos abençoar a vida das nossas crianças, são nossos bens mais caros, mais preciosos. Nós te pedimos que o Senhor as conduza e as guarde e as livre de todo mal, tanto aqui no tempo presente, reunida conosco, e onde quer que elas estejam, que a tua bênção e a tua graça seja sobre elas. Nós as abençoamos, bem como seus familiares, em o nome e por amor a Jesus. Nesse momento, tia Ireni, tio Josué, com toda a sua equipe, aguarda o acolhimento das nossas crianças. E eu já quero convidar o pregador da tarde de hoje. Ele é mestre em História, membro de nossa igreja há muitos anos, esposo da Diana, tem uma princesa linda, o casal, que eu tive o privilégio de acompanhar desde a gestação, apresentar ao Senhor. O Marco Melo, ele é uma pessoa muito dedicada ao estudo bíblico. O Marco, ele também lidera, ele ministra na classe Maturidade na nossa escola bíblica dominical. E é uma pessoa muito comprometida com aquilo que faz. E ele abençoa muito as nossas vidas com seu testemunho e com a sua dedicação no conhecimento das Escrituras. Eu quero agradecer porque eu fiz o convite, ele prontamente aceitou, e eu gostaria que você orasse por ele, tá bom? Que Deus o abençoasse de uma forma muito especial para que nós possamos sair daqui abençoados como nós tanto desejamos, amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela vida do Mar. Eu sei que ele será instrumento em tuas mãos. Eu sei que ele se dedicou ao estudo, como sempre faz, e que no abrir e no fechar da sua boca possa fluir a tua palavra que é espírito e vida, renovando
o nosso vigor, a nossa saúde física, emocional, espiritual. A tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra restaura, a tua palavra é água viva. Hidrata as nossas vidas ressecadas pela dureza de uma vida diária desafiadora, dos muitos desafios. Sê com teu filho, sê conosco. E nós estamos com o coração sedento, como Davi disse, como a corça suspira pela alma. Assim nós também temos sede de ti. Mata a nossa sede da tua palavra, de uma comunhão mais estreita contigo. Nos corrige, nos exorta, nos consola, nos edifica. E como igreja, Marco, nós dizemos sobre a tua vida, nós te abençoamos em o nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe por intermédio da vida do nosso querido irmão. Bem, amados, a paz do Senhor. Sempre é um grande prazer e um desafio estar aqui falando da palavra do Senhor aos nossos corações. Eu também já gostaria de dizer ao pastor Jávia que eu estou me candidatando ali a uma vaga para as crianças. O bolo da Milena é muito gostoso, eu conheço e verdadeiramente eu fiquei balançado em ser ali um participante da sala das crianças. Amados, mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 aos versos 14. Queria dar um tema para essa mensagem de hoje. Guarde o bom tesouro. É sobre isso que nós vamos falar. Guarde o bom tesouro. Lemos a palavra do Senhor que se encontra então em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 ao verso 14, que diz assim: Por esta razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão da sã palavra que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém? Amados, eu gostaria de contextualizar um pouco essa carta, para que os irmãos, então, tenham a noção daquilo que o apóstolo Paulo recomenda ao seu amado filho na fé, Timóteo. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo irá escrever, numa prisão ali em Roma, a sua segunda prisão, uma prisão essa que ele não tem mais a oportunidade de pregar o evangelho aos seus amigos, ele está só, ele reclama de que há frio, ninguém foi no seu interrogatório, na sua defesa. Então esse é o contexto que eu queria apresentar para os amados irmãos, para que a gente possa entender os conselhos que o apóstolo Paulo está dando a esse jovem apóstolo, a esse jovem discípulo que herdará
o trabalho que Paulo irá deixar. Então, essa carta é a passagem da liderança de Paulo ao seu amado filho na fé. E aqui ele vai recomendar ao jovem Timóteo algo que vai ser importante para a sua caminhada de fé, e é algo que é importante para que eu e você também aprendamos a seguir firme em meio a todo o sofrimento que o Evangelho vai proporcionar. Os irmãos que nos acompanham ali na classe de maturidade cristã, né, já escutaram sofrimento pela manhã, agora vão escutar sofrimento à tarde, talvez não queiram me escutar mais no próximo culto, mas é sobre isso que nós vamos falar, da dificuldade e do sofrimento que faz a vida e a caminhada cristã. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando o seu jovem discípulo Timóteo. Venha sofrer comigo, participe dos meus sofrimentos. E é isso que eu quero também falar hoje para você. Mas há algo mais especial que o apóstolo Paulo entrega a Timóteo. Ele diz: guarda o bom tesouro. Que nós possamos sair daqui com essa certeza de guardar o bom tesouro. E o que nós temos aqui, amados, qual é o contexto dessa carta? Onde Paulo escreve? Qual o ano dessa carta? Quais são os principais propósitos que o apóstolo tem a escrever essa última carta, tão preciosa, tão cheia de ensinamentos para a amada igreja ainda hoje? O contexto já foi falado. Paulo se encontra num calabouço. Essa não é a sua primeira prisão romana, essa é a segunda prisão romana. O apóstolo Paulo, então, está, como foi falado, só, triste, desamparado, muitos os deixaram, e Paulo vai, então, exortar a Timóteo a guardar o Evangelho. É o que você vai ver aí no capítulo 1, verso 14. Paulo vai exortar a Timóteo a sofrer pelo Evangelho. Você vai encontrar isso no capítulo 2, do verso 2, 8 e 9. Você vai ver Paulo exortando a Timóteo a perseverar no Evangelho. Você vai encontrar isso nos capítulos 3, verso 13 e verso 14 dessa carta. Você vai encontrar o apóstolo exortando a Timóteo a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você vai encontrar isso na última parte da carta, no capítulo 4, do verso 1 e 2. O contexto dessa carta é um contexto de extrema perseguição. O governo aqui é o governo Nero. Primeira perseguição sistemática aos cristãos. O apóstolo Paulo, então, preso, condenado por ser o líder dos incendiários romanos, de ter mandado colocar fogo em Roma. O apóstolo, então, agora não mais é condenado por acusações de fariseus, mas agora a pesada máquina romana se encontra sobre os ombros do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabe que dessa vez ele não sairá daquela prisão. Diferente da primeira prisão romana, onde o apóstolo Paulo passa 2 anos, essa narrativa você vê lá em Atos capítulo 28. Paulo passa 2 anos, aluga uma casa, recebe amigos, prega o evangelho, tem tempo para escrever a carta aos Efésios, ao Colossenses, a Filemon. Então, Paulo escreve essas cartas animando aos irmãos. Nessa primeira prisão, Paulo escreve aos Filipenses a chamada Carta da Alegria, onde Paulo está ali, num calabouço também, mas está numa casa alugada, mas Paulo está animando aqueles irmãos. É uma carta belíssima, a Carta da Alegria, uma carta encorajadora do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Colossenses combatendo uma heresia, mas mostrando a superioridade de Cristo Jesus aos amados Colossenses. Paulo escreve a Filemon, um amado irmão na fé da igreja de Colossos, dizendo: receba agora, esqueci o nome aqui, deu um branco, Onésimo, e receba agora com o seu amado filho na fé. Ele agora não mais é escravo, agora ele é irmão.
aceite em Cristo Jesus. E é sobre essa carta outra que nós vamos falar, um tempo de perseguição aos cristãos, o imperador Nero colocando fogo em cristãos. Paulo foi preso, acusado de ser o líder dos incendiários. Paulo se sente abandonado e Paulo então escreve a Timóteo, e nessa carta Paulo vai destacar os principais assuntos. O primeiro assunto que Paulo vai destacar aqui é o sofrimento, é parte integrante da experiência cristã. A experiência cristã sem sofrimento não é experiência. O apóstolo Paulo nos provou isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira e na segunda carta, você vai encontrar 4 listas dadas por esse apóstolo, falando dos seus sofrimentos, das suas aflições, das suas angústias, das suas dores. Paulo diz que ele foi chicoteado, ele sofreu naufrágio, ele passou fome, ele ficou nu. Tudo isso pelo amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes nós não queremos passar uma dor de dente. Às vezes nós não queremos passar um sofrimento que nem se compara ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo sofreu o que sofreu por amor de Cristo e nos ensina que o sofrimento é parte integrante da experiência cristã. É isso que ele vai destacar ao jovem apóstolo. Ele ensina ainda que o cristão responde ao sofrimento perseverando com fidelidade no poder de Deus. Quer vencer ao sofrimento? O que o apóstolo Paulo nos ensina? Ele nos ensina que para perseverar ao sofrimento é preciso ter fidelidade ao poder de Deus. Paulo ensina que o Evangelho é a base para a perseverança cristã. Paulo ensina que as Escrituras têm poder para salvar. Paulo ainda vai ensinar nesta mesma carta que crentes verdadeiros perseverarão até o fim da sua trajetória. Você é um crente fiel? Você vai perseverar até o fim da sua trajetória. Em meio a todas as lutas, em meio às perseguições, mas Cristo, Deus, nosso Senhor, vai lhe sustentar até o fim da sua trajetória, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é Deus eterno e verdadeiro. As falsas doutrinas, é o que Paulo também vai ensinar, levam à morte. As falsas doutrinas levam à morte e devem ser combatidas. É isso que Paulo vai alertar ao jovem pastor Timóteo. Ele já alertou na sua primeira carta. Na igreja em Éfeso havia um outro evangelho, um evangelho onde estava falando fábulas, genealogias, e Paulo diz: combate a esses homens que têm pervertido a fé de Cristo Jesus, o evangelho de Cristo genuíno, puro. Combate as falsas doutrinas que levam à morte. Amados, isso é uma tarefa da igreja, combater as falsas doutrinas, porque elas causam a morte, elas causam enfraquecimento, elas geram tristeza, intriga dentro do povo de Deus, dentro da casa do Senhor. Por isso que elas precisam ser combatidas, precisamos combater com firmeza, é isso que Paulo diz. Então Paulo começa a sua carta, como de costume, saudando e dizendo que ele é apóstolo de Cristo, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Paulo agora diz: eu não fui chamado por pessoas, eu não fui chamado por Timóteo, eu não fui chamado por Barnabé, eu fui chamado por Cristo Jesus, pela vontade do Deus eterno. Então, Paulo faz aqui uma saudação, uma gratidão a Timóteo pela sua vida e exorta a perseverar. E exorta o jovem Timóteo através do seu exemplo e através do exemplo de Onesíforo. Onesíforo foi o único
que foi visitar Paulo em Roma, nessa primeira parte da carta que Paulo cita aqui. Onesíforo sai da cidade de Éfeso, enfrenta os perigos, chega na cidade romana, encontra o calabouço onde Paulo está e não se envergonha do Evangelho, não se envergonha de Paulo e vai estar ali com ele, consolando. Isso é mais um princípio para nós. Devemos consolar a cada irmão no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de dificuldade. É nesse momento que você tem que dar o ombro ao seu irmão, você tem que abraçá-lo, e você tem que dizer que está com ele naquele momento de dificuldade. E Onesíforo fez isso com Paulo. Foi até a cidade de Roma, saiu de Éfeso, chegou lá, acolheu Paulo, encontrou, confortou o apóstolo. Paulo então sauda, coloca a sua gratidão, fala seu filho amado, e ele diz, e lembra Timóteo de como tudo começou. Qual é o objetivo do seu apostolado? Esse seu apostolado começou pela vontade de Deus. É isso que nós vemos no verso 1. Paulo diz, olha, meu apostolado começou pela vontade de Deus. E qual é o meu objetivo como apóstolo? É alcançar a vida eterna que está em Cristo Jesus. É o que ele diz, a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para ser servo do Senhor Jesus. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é esse, alcançar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, eu e você também fomos chamados para alcançar essa vida eterna que está em Cristo Jesus. E Paulo então sauda o seu filho amado com uma saudação belíssima. Ele diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. É o evangelho da boa notícia para os pecadores. Ele traz vida, ele traz paz, ele traz graça, ele traz misericórdia. Aqui há um peso carregado dessa teologia paulina, onde Paulo diz aqui que a graça é a bondade de Deus para os que não merecem. A misericórdia é mostrada aos fracos e desamparados que não podem ajudar a si mesmo. Liberta os cristãos da miséria que acompanha as consequências do pecado. E a paz é a reconciliação, a restauração da harmonia, às vidas arruinadas pelo pecado. Olha como é cheio de teologia. Graça, misericórdia e paz. A gente pode resumir isso: graça para os que não merecem, misericórdia para os desamparados, paz para os inquietos. E essa tríplice fonte provém de Deus Pai e Cristo, o nosso Senhor Jesus. E nessa noite, amados, essa mesma saudação é para você. Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, o apóstolo segue dando 4 influências para a formação espiritual de Timóteo. Ele segue as suas recomendações, os seus conselhos. Paulo ora e lembra Timóteo da sua infância, do seu chamado, das suas lágrimas, das suas lutas, do seu desafio. Olha que Paulo diz no verso 5, lembro da sua fé sem fingimento. Nosso Deus também está olhando para vocês, está dizendo, lembro da sua fé sem fingimento. Essa fé que estava na sua avó, essa fé que também estava na sua mãe, agora essa fé está em você. E é sobre isso, Paulo, que eu oro, lembrando das suas lágrimas, da sua luta. E aqui nós temos, então, a influência da formação familiar na vida do jovem discípulo.
Timóteo. A formação familiar é extremamente importante, amados. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar essa geração futura que existe um Deus soberano, um Deus criador, existe Cristo Jesus que morreu por nós e nos deu a justificação. E Timóteo recebeu boa influência. Em meio àquela má teologia, em meio àqueles ventos de doutrina, em meio a fábulas e genealogias que se encontrava ali, Timóteo recebeu uma excelente formação familiar. Recebeu formação familiar da sua avó e da sua mãe. Paulo ainda nos mostra aqui que a sua amizade espiritual, Paulo foi pai na fé, mentor espiritual de Timóteo, intercessor incansável, é o que a gente vê aqui no verso 3 e no verso 4, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia, lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Pela manhã nós falamos de oração, como orar é importante, e principalmente nesses tempos tão difíceis. Orar deve fazer parte da nossa vida cristã. Orar deve fazer parte intensamente do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Paulo, além de ser pai e mentor espiritual de Timóteo, era um intercessor incansável do apóstolo. Chorava por ele. Será que nós estamos chorando pelos que nós amamos? Imagine por aqueles que não amamos e que devemos orar ainda mais. Precisamos orar, amados, por quem nós amamos e quem nós não amamos. Uma vida incansável de oração é que o apóstolo Paulo está recomendando a seu filho espiritual. O terceiro ponto, Paulo fala aqui no verso 6. Por essa razão venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você. Nessa noite, amados, reavive o dom de Deus que há em você. Nós temos deixado o dom de Deus morrer em nossas vidas. Paulo está enfocando esse dom que veio diretamente da parte de Deus. Paulo já havia falado isso a Timóteo na sua primeira carta. Ele disse: Timóteo, não seja negligente com esse dom. Timóteo parecia estar negligente com o dom que havia recebido. Cada um de nós recebemos um dom. Não podemos deixar esse dom ficar ou morrer. É preciso reavivar o dom que existe em nós. E Paulo dizia: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Eu sei que muitas vezes nós somos limitados, assim como Timóteo era. Timóteo muitas vezes era limitado pelas enfermidades físicas. O apóstolo recomendava: Timóteo, não beba só água, beba um pouco de vinho, devido às suas enfermidades. Aqui mostra que Timóteo não era um homem saudável. Timóteo era um homem que enfrentava dificuldades físicas. Timóteo era um homem tímido. Timóteo tinha uma timidez. E aqui eu revelo para os irmãos: eu sou um homem extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu acho que serve para mim também. Serve para mim um medo que nos abate, a timidez nos trava, mas o apóstolo está dizendo assim: eu sei de tudo isso que você tem, Timóteo, mas eu estou escrevendo a você. Eu sei que você tem enfermidades físicas, eu sei que você é tímido, eu sei que você é jovem. E ontem aqui eu assisti a live, viu, pastor Javer, dos jovens. Tinha, né, um pódio, teve distribuição de brindes,
teve, né, a última distribuição ou sorteio, foi um personal trainer de 1 ano. Eu perdi, né? Eu estou precisando. Mas eu lembrava de todo aquele vigor da juventude, eu assistindo a live, vendo a força, a energia que aqueles jovens têm. E Paulo lembrava isso. Eu sei que você é jovem, eu sei que às vezes alguns vão olhar para você e vai dizer, não, você é muito jovem, não vou ouvir a sua palavra. Mas Paulo estava dizendo assim, olha, eu sei de tudo isso, enfermidade, timidez, da sua juventude. E Timóteo ainda enfrentava a oposição em Éfeso. Aqueles falsos mestres que se instalaram na igreja em Éfeso. E ainda tinha o contexto da perseguição do Império Romano, sobre a perseguição de Nero. Então Timóteo, além de ser tímido, além de sofrer enfermidade, ser jovem, sofrer oposição, ele ainda estava sofrendo a perseguição do Estado romano. É esse contexto que Paulo escreve a carta a Timóteo. É esse contexto que Paulo está dizendo, venha participar comigo dos meus sofrimentos, não te envergonhe desse evangelho, não te envergonhe de mim, este encarcerado. Então Paulo estava dando ânimo ao jovem Timóteo. E no verso 7 e no verso 8, Paulo fala da importância da disciplina pessoal. Verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo lembra aqui as qualificações que devem caracterizar um mestre. As qualificações de um mestre cristão é coragem, poder, amor, domínio próprio, que é a moderação. A moderação aqui, amados, refere-se a essa disciplina mental, domínio próprio. Ele impõe a ordem, em contraponto à desordem. E ele traz sabedoria e confiança a quem ensina. E é isso, então, que o apóstolo Paulo está recomendando à jovem. A disciplina pessoal, a qualificação pessoal de um mestre cristão deve ter coragem, poder, amor e domínio próprio. Paulo fala então e alerta Timóteo que aquele dom que foi dado a ele era o dom da liderança, com ênfase na pregação. Nós vimos isso lá, o Paulo falando aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, 2. Timóteo também tinha o dom de ensino. E é isso que Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, você tem deixado morrer. Reaviva esse dom que há em ti, porque foi dom dado por Deus por imposição de mão. Amados, não deixe o dom de Deus morrer em você. Reavive o dom de Deus que há em você. Todos os dons de Deus em nós precisam ser desenvolvidos e usados. Você tem usado o dom que Deus tem te dado? Deus dá dom a cada um de nós. Você tem usado esses dons? O que você tem feito com ele? Você tem guardado? Você tem isolado? Nessa noite a palavra é para reavivar o dom que existe em você. A mesma palavra que Paulo dá a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4. Não negligencie o dom que foi dado a você. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo acrescenta a razão do recebimento destes dons. Sabe por quê Deus te deu esses dons? Paulo responde aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação.
É por isso que Ele te deu o dom. Você é tímido, você é fraco, você está doente, você está correndo, mas a palavra de Deus nos diz hoje que Ele não nos deu espírito de fraqueza. Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo exorta então Timóteo no verso 8, a não se envergonhar do Evangelho. Verso 8, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que eu sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha aqui o apóstolo Paulo chama Timóteo. Eu acho que se eu convidar algum amigo meu que não é crente, venha participar comigo dos meus sofrimentos. Eu acho que alguém vai pensar que eu não estou muito bem da bola. Você não está bem, que é isso? Mas o apóstolo Paulo está chamando o jovem Timóteo, venha participar comigo dos meus sofrimentos. E é o que cada um de nós estamos fazendo aqui. Nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Paulo chama Timóteo a sofrer. Então, muitos já haviam abandonado o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, olha, muitos da Ásia me abandonou, já me deixaram aqui, muitos se envergonham do Evangelho, se envergonham de mim, porque eu sou um prisioneiro. Então, Paulo dizia a Timóteo que não se envergonhava do Evangelho. No verso 12, Paulo diz, é por isso que eu estou sofrendo. Você sabe por que eu estou sofrendo, Timóteo? Eu estou sofrendo por uma causa maior. Eu estou sofrendo por amor ao Evangelho. Eu estou sofrendo todas essas coisas. Prisão, fome, açoite. Estou prestes a morrer. Paulo vai morrer decapitado. Mas Paulo tinha essa certeza. E ele diz assim, olha, mas embora todo esse sofrimento, eu não me envergonho do Evangelho. Ele diz, eu não me envergonho porque sei em quem tenho crido. Se você tem a certeza de quem você tem crido, você não se envergonhará do Evangelho. E é isso que Paulo diz. Ele diz que o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso para salvar vidas, para trazer a paz, para trazer o acalento a quem sofre. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, olha, eu não me envergonho. Então, o apóstolo Paulo vai falar agora sobre determinação e graça. No verso 9 e no verso 10, Paulo diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quando Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama para uma santa vocação. Olha o que o apóstolo diz, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Na verdade, essa vocação, ela resulta em santidade imputada. O que é isso? É a responsabilidade de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário. E essa santidade imputada, ela gerou justificação. E essa santa vocação, amados, ela gera uma vocação concedida, que gera a nossa santificação. E essa santa vocação que Paulo chama aqui, ela vai levar a uma vocação completa, que é a glorificação. Olha o que o apóstolo Paulo diz, então, sobre aquilo que ele chama de santa vocação. É o que leva à justificação, à santificação e à glorificação. E a graça é o fundamento do Evangelho. A salvação dá-se pela graça, por meio da fé.
e não vem de obras. A gente vê isso em Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9. O que Cristo fez quando veio ao mundo foi trazer a justificação. E Paulo responde aqui, quando Cristo veio ao mundo, ele tornou inoperante a morte. Olha o que ele diz no verso 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, mas o que ele fez também, ele trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Olha o que Cristo trouxe a nós, amados. Ele tornou inoperante a morte, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele trouxe a luz e vida e a imortalidade por meio do seu Evangelho. Paulo agora caminha para a responsabilidade dele com o Evangelho. Paulo vai tratar isso aqui no verso 11 e no verso 12. Paulo diz, para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Depois de Paulo exaltar a sublimidade do Evangelho, Paulo passa a falar da responsabilidade que ele tem em relação ao Evangelho. Depois ele vai falar dessa responsabilidade que Timóteo terá em suas mãos em relação ao Evangelho. E essa responsabilidade hoje, ela se encontra em nossas mãos. O apóstolo Paulo, então, ele fala da responsabilidade de anunciar o Evangelho como pregador, como apóstolo, como mestre. Mas se você não for um pregador, mas se você hoje não tem mais apóstolos, mas se você não se considera um mestre, mas você é um servo do Senhor, onde quer que você estiver. E você pode ser exemplo. Você pode levar a palavra de Deus. Você pode levar a palavra de Deus do seu jeito, com a sua forma de ser, porque o Senhor vai usar a sua forma de ser. Ele usou Paulo deste jeito, usou Timóteo daquele jeito, ele usa você de outro jeito. Então o apóstolo Paulo chama para a responsabilidade de anunciar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho de fábulas que se encontra por aí. Paulo então chama a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho. No verso 12 nós já lemos aqui. Paulo então diz que ele dá graça pelos seus sofrimentos, porque esse sofrimento ele vai trazer vitória. O Evangelho vai exigir arrependimento do pecador e a necessidade absoluta de ele colocar sua confiança exclusivamente em Cristo. Quando você aceita Cristo Jesus, e quando você verdadeiramente se arrepende, você coloca toda a sua confiança em Cristo Jesus. O Evangelho humilha o ser humano e exalta a Deus. O Evangelho, assim como Paulo falou, Paulo traz a convicção de que Deus guardará intacto esse glorioso depósito até o fim. E esse depósito chegou até nós. Esse depósito é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que transforma a vida, o Evangelho que traz paz, traz graça e misericórdia da parte de Cristo Jesus. Amados, agora, partindo para o final, Paulo fala da responsabilidade de Timóteo como o Evangelho. Paulo vai destacar aqui, nos versos 13 e 14, mantenha o padrão da sã palavra que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Mantenha o padrão
padrão é alto. Paulo está dizendo aqui, você aprendeu com sua avó, aprendeu com a sua mãe, e agora aprendeu comigo. Você tem exemplo, exemplo de oração, exemplo de palavra, exemplo de boa doutrina, exemplo de bom evangelho. Mantém o padrão. Mantenha o padrão. Paulo fala que o evangelho precisa ser claramente compreendido. É isso que Paulo fala. E quando ele diz que deve manter o padrão das santas palavras, e guarda então, Timóteo, o bom depósito. Paulo diz aqui, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom depósito. Como eu e você vamos guardar o bom depósito? Paulo deu a resposta, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom depósito, o bom tesouro que foi confiado a você. E como conclusão, amados, e aplicações práticas, Paulo fez 2 apelos a Timóteo. Você encontra aí no verso 8. Timóteo, Marcos, pastor Javer, venha una-se a mim no sofrimento pelo Evangelho. Esse é o convite que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. Venha se unir ao meu sofrimento. O segundo pedido que o apóstolo Paulo faz: Timóteo, você deve guardar o bom depósito que foi lhe confiado. A base desses apelos, amados, são as obras do Espírito Santo que está em nós, que foi destacado no verso 6, 7, 14. Cristo e o Evangelho, que a gente viu no verso 9 e no verso 10. E o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que ele dá aqui no verso 11. E é desta forma, amados, que eu convido a você, assim como o apóstolo Paulo convidou o jovem Timóteo, venha sofrer pelo amor do Evangelho de Cristo Jesus. Não sofra por outra causa, mas por o Evangelho de Cristo Jesus vale a pena sofrer. É esse Evangelho que nos trará vida e vida eterna em abundância. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua forte mão. Vamos orar pelo Marco. E eu gostaria que você também se colocasse de pé agora. Nós vamos orar por ele e por todos aqueles que ouviram essa mensagem. Se você tem enfrentado grandes aflições, você precisa de paz. E em Cristo Jesus nós encontramos paz. Comece a orar agora. Se você está sem orientação, sem direção, se vê perdido, carece da misericórdia. Nós somos carentes da sua graça. Comece a apresentar diante de Deus em oração aquilo que você pode aplicar, daquilo que você aprendeu na sua vida diária, na sua vida cristã. Querido Deus, nós queremos apresentar a vida do Marco. Muito obrigado pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso dele contigo, pela sua disposição em servir o teu reino. E eu sei que o que ele prega é o que ele vive, e o que ele vive, ele prega. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque ele também tem aceito o desafio de sofrer por causa do Evangelho. Que ele seja bem-sucedido na sua jornada, como esposo, como pai,
como professor universitário, no mundo acadêmico, onde quer que ele coloque os seus pés, que ele seja um bom instrumento em tuas mãos para proclamar boas novas. Mas agora nós queremos apresentar cada ouvinte, e nós não queremos ser tão único e exclusivamente ouvintes, mas nós queremos ser praticantes do Evangelho. E a prática do Evangelho requer um preço, é um custo, o custo do discipulado. O custo do discipulado é a cruz, o custo do discipulado é a renúncia, o custo do discipulado é a mortificação da própria carne, da própria natureza caída, em prol de uma vida submissa e santificada e em santidade a Deus. Senhor, sê conosco, ajuda-nos nas nossas fraquezas, adestra-nos, dá-nos a coragem para vencer as muitas adversidades. Deus, ajuda-nos, Senhor, consola-nos para enfrentar os momentos de solidão. Senhor, sê conosco. O Senhor conhece a necessidade de cada ouvinte, dos que aqui se encontram e dos que estão conectados conosco por meio das redes sociais. De uma maneira poderosa, fala, alcança, socorre, assiste, provê. Senhor, dá-nos intrepidez, ousadia, destemor, que nós só venhamos temer a Ti e nada mais. Dá-nos da Tua graça, para que sejamos bem-sucedidos na nossa jornada, no nosso enfrentamento contra o mal. Sê conosco, sê com o Teu povo, rendido aos Teus pés, totalmente confiantes e dependentes de Ti. Ao Teu nome seja honra, glória, louvor, domínio e poder, pelos séculos dos séculos. E a igreja vitoriosa do Senhor diz: que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?